Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai começar a introduzir o conceito de reta. A gente já viu esse conceito em algumas outras aulas, na playlist lá de funções, de função do primeiro grau, de função afim. A gente já viu um pouco desse conceito nas aulas de geometria plana, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais em relação à reta, mas de uma forma vetorial, tá? Mas não te preocupa que eu vou revisar contigo. Te peço também, se caso for possível, te inscrever no canal e deixar teu joinha no vídeo se tu gostou. Por que eu peço isso? Para eu poder ter um pouco de relevância aqui no YouTube e conseguir levar esse vídeo para outras pessoas, para ajudar outros estudantes que estão com a mesma dificuldade. É de graça, não vai te custar nada, então se tu puder, te inscreve, tá bom? Te agradeço muito. Então vamos lá. A reta, né? A gente já estudou esse assunto, como eu já te falei, lá em geometria plana, e lá quando a gente tem na playlist de funções do primeiro grau e funções afim. Mas não precisa ficar assustado se tu não lembra, tá bom? Não te assusta nada. Eu vou relembrar contigo aqui. Então, o que é uma reta, né? Uma reta, a gente pode definir ela através dessa equação. Uma equação do primeiro grau, uma função afim. Onde a gente está vendo que aqui ela depende de x. X vai variando e a reta também varia. Esse cara aqui da frente, esse coeficiente A, ele se chama coeficiente angular. O que o coeficiente angular representa? Ele representa a inclinação da reta. O que seria essa inclinação, senhor? Olha comigo. Tu tá te deslocando pro litoral, enfim, para a cidade onde tu tá viajando, e tu tá no teu carro, e tu olha que lá na frente começou uma subida. Tu tava indo e essa inclinação dessa subida começou a ficar cada vez mais íngreme, mais inclinado. Então, o coeficiente angular nada mais é do que essa inclinação, essa subida. Quando o avião está subindo, ele vai ter uma inclinação subindo. Então, essa inclinação positiva. E além disso, né? Além dessa inclinação que ela te dá também se a reta está subindo ou se a reta está descendo. E já o coeficiente B, que a gente chama de termo independente também, ele se chama coeficiente linear. E o que ele representa, o coeficiente linear? Ele representa onde a tua reta vai cortar o eixo y. Então aqui só foi uma recapitulação bem rápida do que é uma reta, tá bom? Se tu tiver ainda com dúvida, vai lá na playlist de funções afim, que a gente tem bastante exemplo e exercício desse assunto, tá bom? Agora vamos pensar essa reta de uma forma vetorial, que é o que a gente já vem estudando até agora. Então a gente considera um ponto qualquer no espaço e um vetor diretor não nulo V. Então aqui está o vetor e aqui está o ponto. Sabendo disso, a gente consegue definir que só existe uma, e ela é única, só existe uma reta R que passa por esse ponto A e tem a mesma direção de V. Não existe outra reta com essa mesma direção passando pelo ponto A. Então o ponto P, ele vai pertencer a essa reta C e somente C, o vetor AP ele é paralelo a V. É só uma definição um pouco mais formal. Então se a gente for pensar seguindo essa definição mais formal, então a gente sabe o seguinte, ó, se AP é paralelo a V, então pela definição de serem paralelos, então qualquer número que eu botar aqui na frente os dois vão seguir sendo iguais. A única coisa só que o V pode ser um pouco maior que o AP, menor, tudo vai depender do valor do T. Concorda comigo? Então, AP igual a T vezes V. Esse T é um número que pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, enfim. A única diferença dos dois, eles vão seguir paralelos, sim. A única coisa é que o V pode estar maior, menor, sentido contrário, e assim por diante. Então, para algum número T, a gente tem o seguinte, ó, AP é a mesma coisa que P menos A. Se eu passar esse A para o outro lado, eu vou acabar tendo esse tipo de equação, que é muito parecida com aquela equação do f de x, né? Que a gente acabou de ver, ó. Opa. AX, ó, A, x mais B, onde o x pode variar. Olha isso aqui, ó. ATV, esse TV, esse T pode variar. Então, o que acontece? Esse V aqui, ó, funciona como coeficiente angular e o B e o A como coeficiente linear. E como a gente transpõe isso para um tratamento vetorial,
a gente escreve da seguinte maneira: o P é um ponto XYZ, o A é o X1, Y, Z1 que a gente já viu agora há pouco, mais T vezes o vetor diretor ABC. Então aqui a gente conseguiu transformar aquela equação da reta que a gente viu lá no primeiro slide numa equação vetorial. Aí tu olha para mim e diz assim: tá, senhor, tudo que tu falou fez sentido, mas não fez. Não consegui entender. Calma. Calma que a aula de hoje é para apresentar conceitos, mas a gente vai fazer um exercício agora. E nas outras tu vai ver por que essa transformação em um modelo vetorial nos auxilia a fazer uma quantidade enorme de cálculos e descobrir uma quantidade grande de novidades. Então, para a gente ter bem fixo isso na mente, vamos resolver esse exercício assim. A gente tem que descobrir a reta que passa por esse ponto e tem esse vetor diretor aqui, esse vetor direção, ou diretor. E a gente tem que descobrir ela na sua forma vetorial. Vem comigo aqui que eu vou resolver contigo. Então, o que acontece? A gente tem um ponto A, 1, menos 1 e 4. A gente tem um vetor V, 2, 3 e 2. Lembra que a forma vetorial é x, y, z igual a x1, y1, z1 mais um t a, b, c. O que a gente tem aqui, ó? Esse cara aqui, ó, x1, y1, z1. Esse cara aqui, ó, a, b, c. Então, a forma vetorial da reta que passa por esse ponto e tem direção, né, tem vetor diretor daquela forma. Então, a gente tem x, y, z. Opa. Deixa eu fazer bonito esse x, y, z aqui. Então, tem x, y, z igual a 1 menos 1 e 4 mais 1t vezes 2, 3, 2. Por que esse t, pessoal? Porque esse t é aquela, como as retas, né, a reta AP e o vetor V, eles são paralelos, a gente bota esse valor t aqui, e aí também dá essa lembrança da nossa f de x igual a ax mais b, onde esse x e esse t tem a mesma função de variação, tá bom? Vem comigo que eu vou te explicar ainda mais alguns conceitos, um pouquinho para poder deixar a tua mente menos nublada. Vem comigo. Então, como a gente viu anteriormente, o número real t, ele vai determinar uma sequência de diferentes pontos que a reta pode ter. Tá? Como isso? Vem comigo, ó, vamos olhar. Mas através, ó, da própria equação vetorial da reta R, a gente pode determinar um valor específico para o t. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. A gente viu que para cada t corresponde um ponto P. E a recíproca também é verdadeira, que quer dizer, para cada ponto P corresponde um valor t. Então, por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, ó, 5, 5 e 8. E aqui é a nossa equação vetorial da reta. Onde tem x, y, z, eu vou substituir por 5, 5 e 8, que é um ponto que eu peguei. Isso vai ser igual a 1 menos 4, 4, 1 menos 1, 4, mais t, 2, 3, 2. Se eu isolar aqui, ó, passar esse cara aqui para a esquerda, eu vou ter 5 menos 1, 5 mais 1, né, menos com menos mais, e 8 menos 4. Com isso eu vou conseguir definir o valor do t, né? Eu vou ver que t vai ser igual a 2. Somente com t igual a 2 eu vou conseguir essa igualdade entre os dois. Então, a partir de um ponto a gente define o valor do t, e a partir de um t a gente consegue definir um ponto. Um pouco nublado? Um pouco. Peço que tu refaça isso aqui, ó, tenta substituir esse ponto e tu vai ver que o t vai dar 2. E se tu substituir aqui, ó, o t igual a 2, tu vai ver que tu vai achar o ponto 5, 5 e 8. Certo? Tenta isso, vê se dá certo. Sei que vai dar. E vem para a próxima aula, a gente vai ver mais aplicação disso, tu vai conseguir entender ainda muito mais, tá bom? Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau!